Então vamos lá. Vamos falar hoje sobre mais uma vanguarda europeia, né? O cubismo. Todo mundo vendo aí a imagem, tá tudo ok? Me confirme, por favor, em áudio, porque quando eu abro aqui não dá para eu ver tudo. Tá dando para ver? Sim, tá sim, tá dando Beleza. pra ver. Então nós vamos falar do cubismo, né? Como eu já havia comentado com vocês, o cubismo, mais uma vanguarda europeia, né? Que eles pegaram como base, né, a ideia de Paul Cézanne, né? Porque Cézanne, como eu falei para vocês, tinha acreditava assim, né, naquilo, na questão perfeita, né, do mundo, vamos assim dizer, né? Então, as obras de Cézanne colaboraram muito para que pudesse realmente transformar e trazer esse movimento de vanguarda mais forte, né, as suas ideias, porque ele via o mundo como uma forma geométrica perfeita, né, as formas da natureza, os cones, as esferas, os cilindros, né, e ele colocava que não podia realmente se distanciar da natureza de forma alguma, né, mas também não era necessário copiar, né, mas transformar essa natureza. E essa ideia foi a ideia principal do cubismo em si, de transformar. Por isso que ele colocava, né, ele tinha uma frase muito massa, que era: muda a água em vinho. Muda a água em vinho, o mundo em pintura, porque o mundo é transformado em pintura, em registros. Né? E todas as pinturas de Cézanne era isso, né? Ele pintava muito paisagem, ele fazia muito natureza morta, como já falei para vocês, as características da natureza morta que também eram, né, importantes, principalmente os objetos inanimados, que ele muito acreditava nisso, né? Então, assim, né, para ele, né, a fruta da natureza morta não era a árvore e a fruta que conhecemos, e sim a pintura daquilo que nós conhecemos. Então, ele tinha isso muito próximo à sua realidade de pintura. Então, aqui nós temos um dos primeiros exemplos da pintura de Cézanne, né, no início, né, antes dele começar a dar aquela. Onde que ele dá prioridade, deixar a pintura de natureza morta mais respeitada, como eu falei para vocês, porque não eram, né? Só que os cubistas, o que eles queriam? Eles queriam realmente, né, ir muito mais além do que ele pregava, né? Então eles começaram a representar todos os objetos no mesmo plano. É como se a gente imaginasse a triangulação das obras, né, do Renascimento, por exemplo, né, que tinham planos diferentes, o plano central, o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano. Então eles queriam retratar no mesmo plano tudo, né? Para que o espectador pudesse realmente ter uma relação diferente com essa obra e observar essa obra também de uma forma diferente. E isso o que foi conhecido como a maneira de decompor esses objetos, decompor as formas e não ter compromisso nenhum com a realidade, com o real. Aqui nós temos a primeira obra considerada cubista, que deu abertura ao cubismo, que é as Las Demoiselles de Vigon. E aí nós percebemos a presença muito forte, opa, a presença muito forte das máscaras. Oxi! Peraí. Das máscaras africanas, né? A presença muito forte aqui das máscaras africanas. Né? As Las Demoiselles eram as prostitutas francesas, assim, de Vigon, por isso Las Demoiselles de Vigon, né? E acaba que, nesse sentido, começa a ter a construção do movimento de uma forma onde que ele realmente choca de início, porque realmente retrata cenas fora do convencional e decompondo a forma do corpo feminino, juntando-se com as máscaras africanas também. Tá? Isso foi pintado em 1907, né? E Pablo Picasso é o pintor mais famoso desse movimento,
mais conhecido e mais cobrado e mais estudado. Claro que existiu George Braque, também outro pintor, e muitos outros começaram também a acompanhar essa forma, como falei para vocês. Muitos artistas, eles começam a se embebedar em vários movimentos e fazer pinturas relacionadas a vários movimentos das vanguardas europeias. Então, o que, que acontece? O pintor cubista, o que queria? Ele queria realmente, né, que o objeto, numa superfície plana, em forma geométrica, ele pudesse transmitir um elemento tridimensional, em 3 dimensões. Era como se o espectador estivesse de todos os lados observando essas obras, olhando e pensando, né, que essa obra realmente poderia sair da tela, mas não era isso. Eles estavam representando na questão das 2 dimensões. Então, o que acontece? Então, existe uma geometrização das formas, não existe uma preocupação com a perspectiva, tá? E algo que pudesse realmente ser visto de todos os ângulos, né? Percebendo volumes, planos, era a proposta, mas muitas vezes não era isso que era transmitido em suas pinturas. Então, aqui nós temos a fábrica da horta de Ebro, por exemplo, que aí nós temos uma característica analítica, vamos assim dizer, porque é a deformação das formas já no início, tá certo? Porque o cubismo ele se divide em 3 fases distintas, apesar que muitos críticos consideram somente 2 fases, mas eu coloco que é em 3 fases. Moça com bandolim, então você vê completamente a obra totalmente desconfigurada, muitas vezes deformada, preservando mais a geometrização das formas, tá? E o que acontece? Pelos críticos, nós temos 2 fases, tá? Mas nós não podemos esquecer da fase anterior ao cubismo analítico. Então, você vai ver em algumas anotações, textos, pesquisas, cubismo sendo dividido em 2 fases, cubismo sendo dividido em 3 fases. Então, qual que é correta, Fernando? Tudo, todas é corretas, porque alguns críticos consideram também o cubismo pré-analítico. Mas, Fernando, o que é esse cubismo pré-analítico? O cubismo pré-analítico é quando realmente se inicia a fase, né, das ideias de Cézanne, né, começa toda uma características baseando nas suas estruturas para dar início, né, ao movimento cubista. O cubismo analítico já é a desconfiguração das formas, essa desconstrução, essa desestruturação, a fragmentação da pintura, aonde que nós não identificamos num primeiro momento ao olhar essa pintura. Ela fica totalmente desestruturada, né? O reconhecimento dessa pintura, ela se torna difícil e muitas vezes impossível. Essa é a característica do cubismo analítico, como, por exemplo, o retrato de Ambroise Vollard. Então, você demora um tempo para identificar que existe um rosto, para identificar que existe um terno, para identificar que existe uma gravata, né? Isso na minha cabeça, né? De espectador, porque cada um tem a sua visão diferente, cada um tem um olhar diferente sobre a obra. Isso é independente de cada um. É como eu sempre falo, todas as vezes que a gente observa uma obra, ela pode transmitir uma mensagem para a gente e para conforme pessoas, conforme o estado de espírito, a maneira que a pessoa se encontra naquela circunstância, se ela está feliz, se ela está triste, se ela está mais ou menos. Tudo isso influencia na interpretação da obra individual de cada um e pessoal, tá? E nós temos o cubismo sintético. O que acontece? Ele já vai para uma tendência diferente. Por quê? Porque ele tenta trazer no cubismo sintético esse reconhecimento das figuras novamente, e os artistas começam a utilizar outros elementos. Além da pintura, eles começam a fazer colagem, eles começam a usar texturas,
eles começam a usar outros elementos não convencionais na pintura. E isso é utilizado até hoje. Por exemplo, Beatriz Milhazes, que é uma pintora brasileira, ela até hoje utiliza colagem nas suas pinturas. Uma de suas pinturas que recebeu muitos prêmios e foi vendida aí por um alto valor, ela utilizou embalagens de balas e chocolates e colou sobre a tela. Ou seja, o artista ele começa a se inovar no cubismo sintético. Ele tem uma intenção de criar um efeito diferente, sensações visuais diferentes, despertando também no espectador, no espectador a questão do tato, né? Mas claro, é como se diz um grande artista brasileiro que faleceu recentemente, deve ter 2 meses, que ele fez uma obra dele que tinha que abrir o zíper. E aí, quando ele fala que quando a obra foi para o museu e se tornou comercial, eles colocaram um vidro sobre a tela e ele falou que perdeu completamente o sentido que ele queria, porque a proposta acabou não sendo o que ele acreditava. Bom, o sonho, né, aí nós temos um exemplo desse cubismo, desse novo cubismo sintético, tá? Que aí nós começamos a identificar as formas de uma forma mais sugestiva, mas percebemos também que não existe uma preocupação com a perspectiva. Retrato de Dora Maar e Natureza Morta com Cadeira de Trançado. E aí nós percebemos a utilização da colagem também dentro da pintura. E também temos esculturas como essa de Pablo Picasso. E também temos Georges Braque, que também trabalha essas fases do cubismo, né? Não teve um reconhecimento como Pablo Picasso, mas também foi um dos grandes colaboradores do cubismo. Aí nós temos as suas pinturas, os arcos, né, que aí você percebe a presença de uma pincelada que remete muito ao impressionismo, por ser as pinceladas soltas, mas aí já é um estilo cubista, já você vê que os artistas começam a mesclar movimentos a partir daí. A utilização de colagem. E aqui tem um retrato, né, vamos assim, das pessoas se nós fôssemos em formatos geométricos quadrados as cabeças. Uma crítica e uma sugestão interessante. Aqui tem que eu deixei para vocês, quando vocês tiverem tempo, a criar um rosto como Picasso. Tá? E aí, nós temos Guernica, de Pablo Picasso, uma obra famosíssima, né? E Guernica retrata um momento da história muito forte, porque é um dos quadros mais famosos, na verdade é um afresco, que se encontra, né, tem mais de 7 metros de largura e 3 de altura, né, que retrata um momento muito triste da história, porque foi a invasão que teve, né, que numa cidade, a cidade de Guernica, e que no qual o Pablo Picasso resolveu retratar. Então foi um momento no qual ele sentiu que precisava retratar esse momento do horror da guerra. Porque, na verdade, o Pablo Picasso ele teve várias fases. Antes de entrar no cubismo, é bom falar, ele teve 2 grandes fases, a fase azul e a fase rosa. Né, que no qual o primeiro momento da fase azul, ele é mais aquela questão da tristeza, a questão da, vamos dizer assim, da depressão, etc. E a fase rosa do amor, da paixão, né, toda aquela questão, né, de que encontrava o amor da vida. Então ele tem muita coisa disso antes de entrar no movimento. Quando ele entra no movimento cubista, com os Las Demoiselles de Vigan, essa decomposição das formas, e aí ele tem esse quadro que também é muito colocado como se fosse também um expressionismo, né? Porque essa pintura, desculpa, não é um quadro, é um afresco, tá? Essa pintura,
ela foi feita em 1937. Na verdade, né, esse quadro, vamos assim, ele utilizou apenas o preto e o branco e alguns tons de cinza, né, que realmente são detalhes que nos impressionam, porque retrata um momento de sofrimento. Né? Ele coloca pessoas mortas no chão, né, mulher segurando criança, né, outros tentando identificar de onde vêm as bombas, porque era aéreo, né, a questão do desespero, tudo ele coloca muito contorcido. Não tem a presença das bombas, da invasão, mas a cena é o bombardeio, né, que aconteceu na cidade de Guernica, que estava completamente desprotegida nesse momento. Então, o que acontece? Uma das pinturas mais famosas aí de Pablo Picasso, tá? E no Brasil, como nós temos essa presença do cubismo no Brasil, principalmente com a questão da Semana de Arte Moderna de 22, e isso é tão interessante perceber, né, que o Brasil vai tentando buscar meios dessa comunicação artística a partir dos artistas brasileiros que começam a estudar fora do Brasil, tá? Então aqui nós temos de novo Las Demoiselles de Vigan como um exemplo. Então, resumindo então, o cubismo, ele é o primeiro estilo, vamos assim dizer, de arte abstrata, mas foge do abstracionismo porque nós identificamos a figura, mesmo com certa dificuldade, né? Ele se inicia com Pablo Picasso, mas tem Georges Braque, tem Fernando Léger, que realmente também fazem parte desse movimento. Tá? Observando tudo isso, nós temos então que o cubismo é a presença dessas obras, né, com as figuras geométricas, principalmente o cubo. Mas foi só depois da Semana de Arte Moderna de 22 que ele ganha esse terreno fértil no Brasil. Tá? Os artistas não têm uma característica exclusivamente cubista, como eu falei para vocês. Os pintores brasileiros, eles foram influenciados por vários movimentos e eles se embebedavam em vários movimentos procurando uma maneira, né, de ter aí, né, criar, vamos assim dizer, um movimento mais brasileirado, vamos assim dizer, com esses movimentos se mesclando uns aos outros. A gente pega, por exemplo, a Anita Malfatti, vou dar um exemplo dela, que ela é considerada expressionista, mas ela não deixa de se maravilhar-se por outros movimentos de vanguarda. Ela é considerada expressionista, sim, principalmente no Brasil, mas ela não deixa de fazer pinturas relacionadas ao cubismo, ao surrealismo, assim como Tarsila do Amaral, que tem, querendo ou não, ela é mais envolvida com as características cubistas em suas obras, que nós vamos perceber. Então, aí nós temos Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, mas não podemos confundir que a Anita Malfatti ela foi mais expressionista, bem mais expressionista, só que realmente fez pinturas relacionadas ao cubismo, mas não muito mais ao expressionismo. Vicente do Rego Monteiro e de Cavalcante, dois também grandes pintores. Né? E as pinturas, né, e nós vamos começar com Vicente do Rego Monteiro, as suas pinturas, né, elas foram expostas, né, na Semana de Arte Moderna, foram de alguns artistas que expuseram na Semana de Arte Moderna, e esse artista brasileiro, ele foi considerado um dos primeiros a ter essa estética cubista, né, porque desde os 12 anos de idade, ele, desde criança, e com 12 anos ele foi para a Europa, mas desde a sua infância, ele já tinha essa manifestação à pintura, né? Então ele queria já estudar pintura, ele já participava já na sua adolescência de exposições, para vocês verem que ele já tinha uma atitude muito forte. Então ele volta para o Brasil depois de estudar na França, ele ajuda muito fortemente na Semana de 22, ele expõe, né, e ele tem essa alternância entre França e Brasil, e isso possibilita para ele essas experimentações, essas apreciações e críticas sobre o seu trabalho, né? Ele foi influenciado aí por muitos, e ele influenciou muitos também, conheceu vários artistas do cubismo, por isso que o seu envolvimento e sua obra tem essa característica
muito mais fortemente ligado ao cubismo do que outros movimentos de vanguarda. E aí nós temos várias pinturas que exemplificam isso, como Crucificação, Flagelo, Pietà e outras obras também, e muitas obras religiosas. Aqui nós temos a Pietà, né, que ele faz aí uma releitura da Pietà de Michelangelo, só que diferentemente ele não coloca somente aí Jesus e Maria, né, as formas arredondadas, mas você percebe a presença de formas geometrizadas, vamos assim dizer. Ele coloca outra personagem aqui presente também, né, que aqui nós temos as características de Maria Madalena, que era muito próxima a Jesus, isso no olhar dele. Nós temos aqui a crucificação, que no qual nós temos aí também o formato geométrico, lembra muito Lego, né, os brinquedos de Lego, aquele jogo, como é que chama aquele jogo de quadradinho? Ai, gente, como é que chama o joguinho? Minecraft, né? Isso, Minecraft. E Minecraft, né? E isso tudo a gente começa a perceber na sua obra, porque ele tinha essas formas. Aqui, o Flagelo, né, outra obra dele também, que aí retrata outro momento que você vê que não tem preocupação com a profundidade da obra, com a perspectiva, e sim como aquilo pode ser demonstrado, fugindo completamente do convencional. Essa obra dele, que é a Mula ou o Burro, é a menos que tem esses elementos, mas que é o início do seu trabalho, quando ele realmente começa a focar de uma forma. Mas você percebe que existe a geometrização de algumas formas já no início do seu trabalho, tá? Então nós temos o corpo humano reduzido a formas geométricas, por isso esse trabalho, né, os trabalhos de Vicente do Rego Monteiro se aproximarem tanto do cubismo e ele ser considerado um pintor cubista, e essa sensação dos volumes, o espectador realmente sente isso, e ele se interessa por esses temas de mitos indígenas, dos brasileiros, né, da religiosidade, o que faz parte do nosso cotidiano brasileiro. Tarsila do Amaral, grande mulher, grande artista, nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Capivari. Então ela mistura muito nas suas obras, ela traz elementos da França com o Brasil, com o interior, com as capitais, tudo aquilo que ela vivia, ela misturava muito nas suas obras. Ela utilizava as formas geométricas, os temas sociais, as paisagens do Brasil, temas religiosos, era tudo muito fora, né, do padrão. Ela teve influência surrealista também, principalmente na fase antropofágica, a antropofagia, o homem que come o próprio homem, o homem que absorve a cultura do próprio homem, né, e muitos artistas às vezes não concordavam com isso. Ela colaborou muito para a Semana de Arte Moderna de 22. Ela realmente colaborou porque ela fazia parte do Grupos dos Cinco, que era Tarsila do Amaral, Menoque Del Pitia, Mário de Andrade, Oso de Andrade. Ela colaborou, mas ela não participou quando realmente realizou a semana, porque ela não estava no Brasil, mas ela colaborou para o início, para a ideia, para a formação, para que pudesse realmente estruturar a semana. Tá? E ela trouxe esse novo rumo para a arte, ela realmente trouxe um novo olhar para a arte brasileira. E ela retorna no Brasil, aí no fim de 1922, né, incentivando aí vários momentos para que realmente pudesse transformar o Brasil, transformar a ideia, né, que o Brasil possa ter dentro da arte e as pessoas. E ela tem contato com vários artistas, principalmente entre eles dos artistas cubistas, e aí as suas obras começam a ter essas características. Tá? A Tarsila, ela teve a fase antropofágica, né, que teve o Abapuru, não foi a partir dessa obra, né, que elaborou a teoria antropofagia,
né, que resultou em manifesto antropofágico, né, que muitos não concordavam, tá? E o que acontece? Então, essa teoria é o artistas brasileiros conhecendo os movimentos modernos europeus para que um pudesse absorver a obra do outro, para que pudesse haver, vamos dizer, entre aspas, um namoro, um casamento entre essas características, seguindo as tendências europeias, mas trazendo uma característica enraizada na cultura brasileira, na cultura do próprio país, trazendo as características brasileiradas. E aí nós temos essa mistura, porque ela misturava o que era da Europa com o que era brasileiro, com o que era do interior. Então você vê a presença de frutas tipicamente brasileiras, animais brasileiros, pássaros, coelhos, vamos assim dizer, mas ela existe outras misturas de características também estrangeiras, como a gente vê em outras obras. Aqui nós temos a negra, né, que no qual ela já tem uma estética diferente já de uma cultura e de uma característica do povo brasileiro, sem se preocupar com a perspectiva, sem se preocupar com a estruturação da obra, com o complemento ou com a sua profundidade, a presença de cores, onde existe uma mistura muito grande também. Ela também não se preocupava com... me esqueci o nome agora. Gente do céu, de minha cabeça. Fugiu, vou lembrar daqui a pouquinho. Tá? Aí nós temos o Abapuru, que todo mundo nunca imaginava. O do pé grande, muito famoso. Muita gente critica, fala como é que isso pode se tornar uma obra de arte famosa, mas existe um significado, por isso que a gente tem que entender as obras de arte para entender o seu significado, que ela realmente ali ela faz uma crítica, muitas vezes social, que às vezes as pessoas nesse período pensavam muito pequeno, precisavam pensar mais grandiosamente. Não só. Aqui ela faz antropofagia, a mistura do Abapuru com a negra. Aí nós temos também a mulher, que também ela coloca figuras geométricas, ela não se preocupa com a perspectiva, e você vê elementos que têm movimentos diferenciados, é como se a planta aqui lembrasse uma mão, ou transmitisse uma mensagem. A paisagem do mundo, do fundo da obra, era como se fosse pirâmides, casas, ou o quê, né, que poderia deixar em aberto para o próprio observador. A caipirinha, que aqui você vê representando a fazenda, mas você não sabe se é uma mulher, se é um homem, a gente reconhece pelo título da obra, a caipirinha, que você vê que a própria mão, às vezes, se torna um instrumento de trabalho. E muitas outras obras de Tarsila traz essas referências a outros acontecimentos. Aqui, por exemplo, nessa obra, ela, nesse momento aqui, ela traz algo primitivo que lembra a estrutura de Stonehenge. Agora eu me esqueci o nome dessa obra dela aqui, mas essa estrutura aqui traz a lembrança daquele templo ao Deus Sol dos primitivos. Interessante isso. E aqui é Madureira, no qual ela retrata ali o bairro Madureira, com a Torre Eiffel da França, com o povo brasileiro ali nas suas festas, no carnaval, e todo um estilo que ela misturava a Europa com o Brasil. Pôr do Sol, essa obra que, quando vocês eram mais novos, vocês já fizeram releitura para mim. Emiliano de Cavalcante. E de Cavalcante também outro artista que trabalhava com caricatura, muitas caricaturas, né, o cotidiano das pessoas, né, o cotidiano da sociedade brasileira, tudo que seu olhar poderia absorver, ele pegava a partir daí. Então ele era cartunista, ele era ilustrador, ele trabalhava em jornal, ele também
vivia um ambiente na década de 30, um ambiente de repressão que acontecia muito forte no Brasil, e viveu esse período, né? Ele apoiava Getúlio Vargas, logo depois, mais para frente, também ele se vira aí contra as atitudes de Getúlio Vargas, né, pelas ideias, e ele começa a trazer isso também dentro das suas obras. Né? Ele participou de revistas, ele foi jornalista, ele trabalhou no Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, revista Fonfon, no Rio de Janeiro. Ele tinha, né, a sua obra já tinha elementos que já era contra o academicismo, porque ele já não respeitava as regras acadêmicas, mas ele sim queria viver o momento do modernismo. Ele foi também um dos idealizadores também da Semana de Arte Moderna, expôs 12 pinturas nas exposições da Semana de Arte Moderna no Brasil, tá? Picasso, por exemplo, teve uma forte influência sobre a sua produção. Ele viveu na França, ele escreveu também outro jornal carioca, Correio da Manhã, ele fez exposições em Bruxelas, Londres, Amsterdã, Berlim, Lisboa. Então ele levou o nome do Brasil para fora. Ele foi responsável pelo cartaz, né, de divulgação da Semana de Arte Moderna de 1922, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, ele que desenhou, e muitas obras ele retratava o cotidiano brasileiro, como as mulheres, essa obra belíssima, as festas do cotidiano também retratava, e ele tinha esse retrato de perceber a cultura brasileira, as características do Brasil. Claro que ele também passou aquele momento de decomposição das formas, como nessa pintura que nós estamos vendo agora. Essa também. E aí nós terminamos, então, o cubismo. Então percebemos aí as características principais e importantes do cubismo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Querem perguntar algo? Está tranquilo? E aí? Tudo tranquilo? Entenderam direitinho? Tá? Se tiver tendo alguma dificuldade ou alguma coisa, gente, vocês podem falar, viu? Não precisa ter vergonha, não, porque às vezes eu falo demais e às vezes vocês não... Porque eu falo mesmo, porque não é muita coisa para comentar. Aí vocês fiquem assim, ficam sempre, tá, para falar, vocês são, ainda mais vocês, que eu admiro demais, que eu amo demais cada um de vocês. Vocês podem ter toda a liberdade de falar quando vocês quiserem, tá bom? Tá? Então é isso, meus amores. Um bom fim de semana para vocês, bons estudos, que Deus abençoe, tá? Se tiver avaliação para nós, a nossa matéria é o expressionismo, tá? Eu já até marquei lá na Classroom para vocês, tá bom? Um beijão, fica com Deus e até semana que vem, se Deus quiser, tá? Bom final de semana para vocês também.